Olha só, com a cidade cheia de turistas, o aluguel por temporada virou uma alternativa para muitos proprietários, donos de imóveis. Mas o que é renda para uns, tem sido motivo de dor de cabeça para outros. Prédios lotados, aumento do barulho e conflito no convívio ali, colocam em debate até onde vai o direito de alugar e onde começa o direito à tranquilidade de quem mora lá no local. Bora chamar aqui, a Vanessinha Costa para falar sobre esse assunto tão sério que interessa para muita gente aqui, viu? Inclusive para mim, viu, Vanessinha? João, é verão, a cidade está cheia, muitos hotéis com a superlotação e aí aqueles aplicativos de hospedagem que cedem moradias ou que cedem realmente imóveis para aluguel por temporada, assim como o aluguel no boca a boca mesmo, passa a ser uma opção muito viável para quem vem visitar João Pessoa, a grande João Pessoa de modo geral. Mas às vezes pode se tornar, sim, uma dor de cabeça. A gente vai conversar um pouco sobre as regras, o que pode, o que não pode, qual é a circunstância em situações assim, com o advogado Eduardo Oliva, que é especialista em direito civil, pode explicar para a gente, de modo geral, todo condomínio pode alugar um dos imóveis para temporada? Bom dia. Bom dia a todos. Então, essa resposta ela é relativa, porque veja, o que vai definir se essa alocação é permitida ou não é a convenção desse condomínio. Então, se o condomínio ele dispõe de uma convenção que permite a alocação por curta temporada, então sim, o proprietário daquele imóvel, ele pode sim ceder o seu imóvel para fins de rentabilização, no sentido de locar para um hóspede. Se por acaso essa convenção do condomínio, ela não dispõe, não possibilita essa alocação por curta temporada, então fica estritamente vedado que esse proprietário do imóvel realize essa finalidade não residencial. Se isso não estiver claro na convenção, não existir um parágrafo especificamente falando sobre isso, se não está escrito é porque não pode? Então, se a convenção do condomínio ela é omissa em relação à permissão ou proibição dessa finalidade, então subentende-se que o proprietário ele pode sim destinar a sua propriedade para essa finalidade. Caso o condomínio ele queira restringir, proibir, isso só pode ser feito por meio de uma alteração da convenção do condomínio. E essa alteração ela só pode ser realizada por meio de um quórum qualificado de 2/3 dos condôminos. Então, só vai poder ser feita a proibição, caso não já exista, por meio dessa alteração da convenção, que se dá por meio de um quórum qualificado de 2/3 dos condôminos. Para aqueles condomínios que permitem o aluguel por temporada, muitas vezes existem algumas situações desconfortáveis relacionadas ao assunto. Em casos de descumprimento de regras do condomínio, quem deve ser chamado a atenção? O indivíduo que alugou, a família que alugou, o dono do imóvel? Qual é a pessoa que responde imediatamente por barulho demais, por desorganização, por desconforto ali no ambiente comum do prédio? Bom, então essa é a grande celeuma de toda essa situação, né? De um imóvel que é destinado para fins residenciais e acaba ali um proprietário cedendo para hospedagem de curta duração, justamente por esses conflitos que existem quando um determinado hóspede ele causa alguma situação que venha a perturbar o sossego dos demais condôminos ou então que ele venha ali acabar quebrando alguma situação. Nesse sentido, caso um hóspede desses de curta duração, ele venha a quebrar alguma coisa no condomínio, ou ele venha a levar algum tipo de advertência relacionada à sua conduta dentro do condomínio, a responsabilidade ela recai diretamente sobre a propriedade, o que reflete diretamente também sobre o proprietário do imóvel. Então, a responsabilidade será diretamente do proprietário do imóvel, cabendo a ele posteriormente, caso entenda por necessário, buscar o ressarcimento junto com esse hóspede. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente reforça, João, que é importante estar atento à convenção, principalmente aqueles condomínios que são para uso estritamente residencial, que não são condomínios feitos para aluguel por temporada, que não são hotéis, que não têm o formato de flats, que são destinados especificamente para isso. Importante estar atento à convenção do condomínio, importante conversar também com os demais moradores para fazer tudo ali da melhor forma possível e dentro do permitido. E se
você alugou o imóvel por temporada, é importante ter bom senso. A gente sempre destaca isso também aqui no nosso Correio Manhã. Então, manter ali a harmonia no prédio, ter ali o contato equilibrado com as áreas comuns. E, enfim, assim todo mundo fica bem. Quem aluga para receber o dinheiro, quem aluga para passar os dias também, todo mundo aproveita, cada um da sua forma. João. Tem prédio construído para isso, tem os flats. Agora, se perguntar, Vanessinha, obrigado, viu? Se perguntar, lá no meu onde eu moro, que é residencial, se eu concordo, aliás, não adianta nem me perguntar, que eu não concordo com isso. Nem me pergunta, né? Porque meu voto já é não.